Dando sequência então ao nosso ciclo de conferências, né? O tema que nós escolhemos hoje para conversar com vocês é sobre a tristeza e a solidão. Grande parte das pessoas, né, nesse mundo tem um sentimento profundo de solidão. Todas as pessoas se sentem egos isolados dentro de seus corpos. Nos momentos mais difíceis de suas vidas, eles sempre percebem que estão sós. Quando ficam doentes, vão sós para o hospital. Quando enfrentam os maiores problemas, estão sozinhos. Né? Quando morrem, vão sozinhos para o desconhecido. Né? Tem toda essa questão. Então, o ser humano, na sua atual condição kármica, na sua atual condição de estar nas trevas, esse sentimento de solidão, de enclausuramento dentro de um corpo, traz profundos e profundos reflexos na personalidade, na vida e no processo da felicidade e da realização do homem. Então nós vamos conversar sobre essa questão, né? Essa questão profunda, que todo estado de solidão leva ao estado de tristeza e de angústia. E as pessoas tentam desesperadamente resolver essa questão buscando a companhia de outras pessoas. Buscando a companhia de uma série. E aí que também entram em conflito maior, porque você vai entrar com um conflito com o outro. O outro vive num universo também solitário e profundo. Né? Então nós vamos tentar entender as causas fundamentais que levam o ser humano a viver esse estado de profunda tristeza e de profunda solidão. Uma vez reconhecido o problema, já é um passo para que nós possamos resolver essa questão e podermos ir além dessa nossa questão, dessa nossa vida. Porque todo processo espiritual requer que nós façamos uma análise profunda sobre a nossa natureza interior, né? E não pode haver espiritualidade sem felicidade, sem alegria, né, de estar vivo. Então vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar. Vamos começar lá do princípio, o conceito de solidão. Por que o ser humano se sente só? Então, vamos tentar entender a história do projeto Terra. Superfície da Terra, as pessoas encarnadas na superfície e a dimensão espiritual. Quando um indivíduo está morando como um espírito aqui no mundo espiritual, no plano astral, tá? Ele tem contato, um pouco mais contato com a sua natureza cósmica, com a sua natureza espiritual, com a sua natureza mais transcendental. Mas por causa da lei do karma, devido à lei do karma, que é chamada lei do esquecimento, quando esse indivíduo encarna, ele perde totalmente o contato com sua memória pretérita, com sua memória anterior. Esse indivíduo nesse estado já nasce uma criança. Então, a criança é como se ela acordasse no mundo totalmente, né? Ela acordasse no mundo totalmente estranho a ela, alienígena a ela, um mundo estranho. Então, é como os próprios animais. Os animais nascem, eles precisam explorar tudo que tem lá fora, é tudo desconhecido para ele, né? Essa criança, ela nasce com um sentimento de medo. Ela nasce com medo, gente. Ela fica aqui acuada, ela tem as sensações e ela sente muita solidão. Ela tá enclausurada, veja bem, a alma ela é enclausurada, ó,
enclausurada ou aprisionada dentro de um corpo. Dentro de um corpo. Então, esse sentimento de solidão vai dar também um sentimento de medo nessa pessoa, ok? E o que ela vai fazer? Ela vai procurar sair dessa solidão apegando-se à mãe, né? Ela vai ter um apego muito grande à mãe, que está ali dando amamentação, alimentação, dando calor, dando carinho. Então, os primeiros momentos de vida, ela se apega e se agarra fortemente à mãe, no intuito de fugir desse sentimento de solidão. Ela percebe que ela tem um apoio, ela tem amor, ela recebe esse amor, esse carinho. O calor, o alimento. Ok? Muito bem. Mas à medida que essa criança vai crescendo, esse contato tão íntimo às vezes pode não acontecer. Às vezes uma criança é abandonada, né? Na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente tem milhões de coisas. Bom, então, à medida que essa criança vai crescendo, dependendo da cultura e da sociedade que ela vai viver, as coisas vão começar a complicar-se. Essa criança, ela é movida, Freud já explicava, por um instinto sexual muito forte, que está projetado e induzido na sua biologia, na sua energia, né? Freud já dizia que uma criança, ou todo ser quando nasce, tem a libido sexual na boca. Então, o fato da criança mamar, chupar uma chupeta, estar intensamente agarrada a alguma coisa com a sua boca, porque ela está em busca do prazer. E esse prazer é sexual. Ok? E esse prazer vai dar a sensação dela estar preenchendo o seu vazio. Presta bem atenção. A criança preenche com isso o vazio da solidão. Ok? Então, quando ela está amamentando, chupando uma chupeta, se alimentando, vivendo um prazer, ela tem uma sensação de que está abafando o processo da solidão, do sentimento de solidão. Por isso que se você abandonar a criança, ela chora, ela fica louca. Ela quer estar com alguém, ela precisa do contato. Ok? E nos primeiros anos de vida, você percebe que nos primeiros anos de vida, a criança recebe, dependendo da família, recebe até muito carinho, muito amor, muito contato, né? Mas à medida que ele vai crescendo, quando chega, por exemplo, 8, 9, 10, 12 anos, você percebe, a criança começa a perceber, né? Às vezes ela tem um outro irmão, a mãe começa a dar mais carinho para outro do que para ela, começa a gerar um ciúmes dentro da casa, competitividade por esse amor. Mas, na verdade, a criança vai crescendo, o ser humano vai crescendo e vai tendo um sentimento profundo de estar abandonado, de estar cada vez mais só. E aquele amor, aquele carinho que ele tinha da mãe e do pai, não se torna tão mais intenso. Ok? Então, chega uma fase da vida, né? Que isso são estudos feitos cientificamente mesmo, né? Por grandes terapeutas, nós podemos fazer um gráfico assim, ó. Nessa coisa. Aqui o sentimento de solidão. Aqui a idade da pessoa. Então, quando a pessoa nasce, esse sentimento de solidão oscila um pouquinho, é abafado pelo carinho da mãe. Certo? Mas quando chega a uns 10 anos de idade, por exemplo, a criança começa a sentir mais solidão. Ela não tem tanto aquele carinho da mãe, aquele apego como tinha quando ela carregava o tempo todo, ela já fica dormindo num outro quarto. O lance de colocar a criança dormindo num outro quarto, longe da mãe e dos pais, faz com que a criança comece a ter a sensação de abandono.
Dela não poder ter aquele contato mais íntimo com a mãe, aquele contato mais carinhoso com a mãe que sempre teve na infância. Então ela começa a se sentir só. Ela começa a construir um mundo só. O quarto dela é o retrato de um lugar solitário, que ela vai viver, dormir, existir ali sozinha. Ela tranca a porta, fecha. Ela cria um mundo solitário. O jovem é assim. E à medida que o jovem vai crescendo, 15 anos, 20 anos, esse sentimento de solidão vai aumentando. Vai aumentando muito. Aí, o que acontece? Geralmente nesta fase, 13, 14, 15 anos, vem a puberdade. Tá? A puberdade, ela explode exatamente no momento onde o ser está num sentimento de solidão muito amplo. Nessa fase do teenager aqui. Então, ele vai ter uma vontade imensa de sair desse estado de solidão. E ele vai fazer o quê? Vai instintivamente procurar outro. O namorado ou a namorada. Ele vai querer namorar. Ele vai tentar ser atraído, ele vai ser atraído pelo sexo oposto. Então, ela vai tentar de todas as leis suprir essa solidão, tentar preencher esse vazio, buscando a solução desse vazio no outro. Mais uma vez, porque quando ela era criança, a mãe supria. Porque você tem que entender o seguinte, a alma está clausurada num corpo, num mundo estranho a ela. Numa sociedade que não é a sua natureza. Ela vai ter que aprender a viver aqui dentro. Então, no começo, ela funciona por instintos mesmo, né? Os instintos, ela busca o prazer para sair da solidão. Interessante que ela buscava o prazer naturalmente, que era o sexual. Mas quando ela começa a crescer, o prazer sexual que ela começa a obter aqui é reprimido pela sociedade. Ou seja, a nossa sociedade é uma sociedade anti-sexo. Anti-prazer. O sexo se torna proibido. Então é proibido ter prazer, é proibido fazer sexo, transar ou conhecer essa sexualidade. Então o indivíduo, na nossa sociedade, vai acontecer exatamente o seguinte. Nenhum ser humano, nenhum jovem em nossa sociedade vai ser preparado ou treinado para enfrentar essa situação. Nenhuma escola vai ter no seu currículo, no seu programa de ensino, né, vai treinar as pessoas a entender essa situação psicológica que ela está vivendo. As escolas só são formadoras de androides. Elas só servem para formar androides. Ou seja, ensinar uma série de coisas que nada tem a ver com você. Não tem nada a ver com você mesmo. Ou seja, essa questão extremamente importante da natureza intrínseca, da personalidade, da psicologia, da busca pelo namorado, pelo afetivo, pelo sexual, nenhuma escola está preocupada. Ela está preocupada em formar você, né, para servir a sociedade. Para você ser um médico, engenheiro, isso, aquilo, um advogado, apenas ser um androide, um escravo no sistema. Mas a sociedade não discute, não ensina as pessoas a viver com sua afetividade, com a sua sexualidade, se ela está feliz, se ela está realizada, se ela está se sentindo muito sozinha. Resultado, nós temos uma porção de jovens nessa faixa etária, extremamente depressivos. A depressão ataca demais o jovem, tá? E o sentimento de solidão nesses jovens é terrível. Tá? E eles vão tentar sair dessa situação à sua maneira, do seu jeito, instintivo, louco. Vai tentar criar alguma maneira que não é uma maneira treinada, educada, consciente e inteligente. Ele vai fazer loucura. Esse jovem, devido a esse sentimento, ele vai poder usar droga, álcool, bebida. Ele vai tentar sair desse estado. Ele vai para a escola não resolve, a escola leva mais ele à solidão, mais à angústia, porque ele sofre opressão. A escola é um lugar de opressão. Os jovens são oprimidos na escola, ou seja, eles são estressados na escola.
né? É muito estudo, muita matéria, muito... E tudo, que ele às vezes não gosta. Ele não gosta de fazer aquilo. Eu sei disso porque eu fui professor durante muitos anos, sabe? Trabalhei demais com jovens. Os professores que estão me ouvindo aqui sabem que para dar aula nas escolas hoje em dia, a coisa mais terrível do mundo é você prender a atenção do aluno. É como se o aluno não quisesse aprender essas coisas. O espírito da pessoa não quer aprender essas coisas. Ela queria aprender uma outra coisa importante para o seu ser e que os professores não ensinam. Porque as escolas e as universidades são fábricas de robôs, são fábricas de androides, ensinando tudo que está lá fora no universo e menos do que tem a ver com as próprias pessoas, o que está dentro delas. Né? Por isso, o meu trabalho foi invertido como professor. Hoje eu sou um professor que ensina exatamente o oposto que as escolas ensinam. Hoje eu ensino exatamente a parte interna das pessoas, a parte interior, a parte espiritual, aquilo que realmente tem a ver com a essência de cada indivíduo. Então é óbvio que essa pessoa com 20 anos de idade vai se sentir muito só, porque ela passou a vida inteira se distanciando dela mesma. Por exemplo, um jovem, você quer ver o típico movimento do jovem? O jovem, ele não foi treinado para ficar sozinho, consigo mesmo. Porque toda vez que ele fica sozinho, advém um vazio, uma angústia e uma depressão terrível. Tá? Então vamos ver como é que a mente desse jovem opera. Né? A mente desse jovem vai operar da seguinte maneira, presta atenção. Né? Vai funcionar exatamente como funcionou a da criança quando a criança era bem nova. Né? Presta atenção. A mente funciona assim, ó. Quando ela se sente solidão, ela procura uma alternativa, ela procura uma saída. Por quê? Ela precisa preencher, porque ela vai sentir um vazio dentro dela. Um vazio muito grande, porque ela olha para ela, ela desconhece o que ela é, ela não sabe o que ela é, não tem esse contato com ela mesma. Sente um vazio. Então, ela precisa preencher esse vazio, presta atenção. Ela precisa preencher o vazio. Mas preencher com o quê? Não se esqueça que quando ela era criança, ela preenchia como? Abraçava a mãe, alimentava, tinha aquele prazer sexual, ela tinha a sensação de estar preenchendo. Ela sempre come, quando não comia, dormia. Mas quando ela começa a crescer e ela não tem mais isso da mãe, ela não tem aonde buscar. Então ela vai tentar, de alguma forma, preencher o vazio. Então esse jovem pode preencher da seguinte forma: arrumando muita coisa para fazer. Muita coisa. Vai preencher a vida dela com muita coisa. Porque se ela parar, advém o contato com a solidão, o contato com o vazio. Então, você quer ver? Ela não pode ficar em silêncio. Por exemplo, música. Aí ela vai... Música. Música é uma coisa que ela vai usar para preencher. Ela chega, se estiver sozinha, ela liga o rádio. Você vê os jovens com o fone no ouvido, andando para a rua. Todo mundo com Walkman, hoje é moda. Tá? E todo mundo, quando está sozinho, sentado no ônibus em algum lugar, hoje está todo mundo ali ouvindo no universo, tentando preencher com alguma coisa o vazio. O cara vai fazer uma viagem de carro, tem que ter rádio no carro. Se não tiver rádio, o cara no lugar, ele fica louco. Viajar 2 horas sem pensar, sem ninguém para conversar. Ele tem que ficar com ele mesmo, pinta um desespero, porque pinta um vazio, porque ele não foi treinado a viver com ele mesmo. Então ele foi treinado a viver o externo. O jovem chega em casa assim, já liga o rádio alto, já liga a televisão e fica lá. Tem que ter algum barulho distraindo ele. Ou seja, a gente chama assim, tem que ter alguma coisa para distrair. Ok? Porque ele não sabe. Porque se ele ficar sozinho, vem a angústia e depressão. Tá? Agora, você quer ver uma coisa que ele preenche a mente dele, principalmente os teenagers, é amor, paixão. Que eles chamam de amor, né? Mas é paixão. Então, é comum se preencher o vazio com uma paixão. E essa paixão pode ser platônica, sabe? O cara se apaixona pelo professor, pelo artista da novela, pelo Brad Pitt, e fica lá, enche de pôster do Brad Pitt na casa dela, e fica com aquela paixão platônica, com aqueles desejos irreais, surrealistas, vamos assim dizer,
que nunca vão se realizar, né? Mas ela precisa dessa fantasia para preencher o vazio que ela vivencia. Vamos supor que essa menina ou esse menino não consegue a sua paixão. Por alguma questão ele é meio feinho, meio fora do esquadro, não é muito chegado nas meninas, é difícil, né? O jovem é difícil às vezes arrumar uma namoradinha, tá dependendo. Então ele fica tão frustrado, tão vazio, que ele vê que ele não consegue esse lado. Ele começa a ficar angustiado, o vazio começa a aumentar, porque ele não consegue preencher. Então, a pessoa pode começar a procurar a comer. Comer é uma atitude para sair do vazio, porque tem a sensação que você está preenchendo. Preenchendo. E aí você vai engordar. Você quer ver um outro vício para preencher a solidão também? Cigarro. O cara tem que estar... ele tem que estar sentindo que está colocando alguma coisa para dentro. Cigarro. Bebida é uma fuga. A gente chama tudo isso aqui de fuga. Tá? A bebida. Você quer ver uma outra coisa? Então as pessoas começam a ficar compulsivas por alguma coisa. Você quer ver? Não só o jovem, mas uma pessoa mais velha começa a ter... Né? Então, ela para fugir desse estado de solidão, ela vai viver uma coisa chamada compulsão. Né? Para preencher o vazio. Quando ela não consegue resolver ela de outra questão. Então, ela pode ser compulsiva a comprar. Então, é o tipo da pessoa que não, tem que comprar todo dia. Comprar, vai no shopping, fica passeando, compra. E assim que comprou, joga tudo na casa dela, tem aquela sensação que encheu, mas passa 2 horas, 2 dias, está vazia de novo. Porque é ilusório aquele preenchimento daquela coisa, né? Não preencheu. Então, comprar é uma compulsão dos solitários, dos vazios. Do vazio interno que ela sente lá dentro. Você quer ver? A compulsão a comer, que eu já falei. A pessoa come mesmo, começa a dar aquela ansiedade que ela vai comendo e não preenche o vazio não, né, não se resolve. E tem pessoas que têm compulsão ao trabalho. Porque quando a pessoa começa a trabalhar, aquela pessoa que fica até 10, 11 horas da noite na empresa, volta, ela cria essa situação para fugir dela mesma. Certo? Ela tenta fugir dela mesma. Porque daí ela passa muito tempo fora, vivendo externo, vivendo um trabalho, vivendo uma atividade e não volta para ela. Porque a hora que ela voltar vai dar solidão, vai dar angústia, vai dar depressão. Então a tentativa de sair da depressão é exatamente criar uma ocupação. Por isso tem até, gente, curso e faculdade de terapia ocupacional. Olha que louco. Né? Você tem que ocupar a vida das pessoas, senão ela entra em desespero, ela entra em colapso. Não é louco isso aí? Agora eu pergunto, e o cara lá que foi no eremitério, ficou 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 semanas sentadinho lá dentro, para combater e achar a causa fundamental dessa solidão? Como é que ele conviveu com essa solidão? É um problema. Né? Como é que os grandes mestres que vão para as montanhas ficaram um tempo sozinhos? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que nada disso que a sociedade oferece realmente resolve. Tá? Não adianta você procurar um namorado, uma paixão, um amor. Porque todas as vezes, o que você está fazendo? Você está procurando, olha só, presta bem atenção que eu vou escrever aqui. Você está procurando fora de você. Você está sempre procurando trazer algo de fora para preencher o seu vazio. E o pior, que não preenche. Na semana seguinte, no dia seguinte, você vai estar do mesmo jeito. E não adianta, se você arruma um namorado, um amor, uma alma gêmea, é só dar um tempo, e você acostuma, convive um tempo com ele, você está solidário de novo. Você percebe que aquela pessoa já não preenche mais. E é engraçado, né? Que o termo que as namoradas usam, as mulheres usam, essa é a pessoa que preenche a minha vida. Você já percebeu o termo? Porque ela quer alguém para preencher a vida dela.
Porque a vida dela solitária é uma droga. Certo? Mas nunca se esqueça que quando ela trazer alguém para a vida dela, ela vai trazer outro solitário. São dois solitários caminhando juntos, vivendo a sua solidão, sem resolver ela realmente como ela deveria ser resolvida e atacada. Então é óbvio, quando você não resolve e você vive a sua vida em função desses valores, você vai estar com 30, 40, 50, 60 anos, simplesmente mascarando a doença. Mascarando a verdadeira causa da sua angústia, da sua depressão, da sua infelicidade, da sua tristeza. Você pode notar, tem artistas de cinema, de televisão, extremamente ricos, famosos, milionários e fisicamente bonitas, mas extremamente frustrados, pessoas angustiadas, depressivas, vivem à base de droga, de remédios, porque não são felizes. Porque a nossa sociedade, que felicidade que ela prega. Oh, se você tiver um bom emprego, arrumar um bom casamento, está feliz, resolveu todos os seus problemas existenciais. Mas a gente sabe, os nossos consultórios terapêuticos estão lotados de pessoas deprimidas, infelizes, frustradas e angustiadas. E como nós vamos resolver isso? Que tipo de terapia o Laércio vai fazer para que as pessoas possam resolver essa questão da solidão? Eu acho que vocês deveriam ter perguntado isso para Buda e para Jesus. Mestre, como eu faço para resolver essa questão da solidão da alma? O Buda iria fazer a seguinte pergunta, vamos voltar à raiz, né? Desde quando você sente solidão? Desde quando? Você fala, eu sinto desde que eu nasci. Então o Buda vai dizer, mas por que você sente solidão desde que você nasceu? Da onde vem então a solidão, o sentimento de solidão? É aí que nós vamos bater na verdadeira tecla da coisa. É a esse ponto que eu quero chegar com vocês. Ah? Como superar o sentimento de tristeza e solidão e fazer com que minha vida seja uma vida mais alegre, eu seja uma pessoa feliz, eu seja uma pessoa para cima, como a gente fala, o inglês fala up, porque tem a pessoa que é down, né? Sempre para baixo, e tem a pessoa up, aquela pessoa sempre alegre, sempre feliz, sempre dando risada com a vida, não é verdade? Não tem situação ruim para ela está se divertindo sempre. Então essa é a energia que a pessoa deveria vibrar. Mas como vibrar essa energia? É uma maravilha isso. Então vamos lá. O Buda e Jesus o Buda dizia o seguinte, na sua primeira nobre verdade, Buda pregava, o sofrimento existe. Né? Esse sofrimento, né, que existe é inerente a quê? As pessoas sofrem, né, porque são almas enclausuradas e esquecidas e adormecidas dentro de seus corpos. Por isso que as pessoas sofrem. Então, o Buda detectou o sofrimento. O sofrimento das pessoas serem, na verdade, almas esquecidas e enclausuradas dentro de seus corpos. Essas almas, sendo esquecidas e enclausuradas dentro de seus corpos, passam a ter o sentimento profundo de solidão. E a tristeza advém desse sentimento de solidão. Então, Buda dizia, como é que a gente vai resolver esse problema? Porque toda a depressão do indivíduo, toda essa angústia, ela leva para a vida. E é uma coisa de raiz. A raiz está no seu espírito. Então, como nós vamos acabar com a solidão? Como acabar com a solidão? Como acabar com ela?
A receita é simples. Não tem uma outra solução a não ser voltar para o si mesmo. Ok? Você precisa voltar para o si mesmo. Quem está só é o seu eu inferior. Você precisa encontrar o seu eu superior. Você precisa conectar com o Buda que existe dentro de você, com o Deus. Jesus dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus. Buda dizia: você é um Buda. A única coisa é que você não despertou ele ainda, você não descobriu o que você é. Está adormecido. Então, gente, é necessário, né, o encontro com sua verdadeira alma. Ok? Isso significa, olha, presta bem atenção, fazer de você mesmo o seu centro. Ó, olha esse conselho meu, ó, seja você mesmo o seu centro. Não procure fora de você nada para preencher o seu vazio. Porque tudo que você for buscar fora de você vai ser ilusão. Se você depositar a sua felicidade e a sua realização no outro, num parceiro, numa parceira, numa paixão, num amor, e criar aquela situação, ai, sem ela eu não vivo, ai, sem ele eu morro. Então morre então, porque já estava morto faz tempo, né? Só faltava enterrar. Porque se você depender de outro para ser feliz, e achar que sem o outro você vai morrer, você já está morto faz tempo. Porque isso não é viver. Isso é ser escravo de uma situação. É ser escravo de um sentimento destruidor que é a paixão. A paixão é a pior doença que existe dentro do ser humano. Por causa da paixão que o indivíduo batiza de amor, mas que não tem nada de amor isso aí, é uma paixão doentia mesmo que você tem pelo outro, e a doença está em você. Você se apaixona para preencher uma necessidade que você tem. Uma necessidade de preencher o seu vazio, a sua solidão. Não porque você ama de verdade. Amor é um estado de consciência. Amor você ama o gato, o cachorro, sabe? Ama até o teu próprio inimigo, como Jesus dizia. Mas amar aquela pessoa que está do teu lado, preenchendo e dando alguma... Mas você já vê, né? O dia que um casamento, um casal resolve quebrar o pau, depois separar, dá até polícia e morte, né? De tanto amor que tinha, né? Porque é falso, porque é mentiroso. Certo? Porque primeiro o homem precisa descobrir a si próprio. Despertar o seu eu maior, a sua consciência. Aí a solidão acaba. Não tem. O Buda já dizia, ó, não existe nenhuma outra solução que possa resolver o problema. Vocês só estão dispersando-se, distanciando de você mesmo. E o problema está sempre dentro de você. O problema está lá. Quando você voltar, fizer uma viagem profunda dentro de você mesmo, sem medo da solidão, sem medo do vazio, e enfrentar esse vazio, você vai fazer de você o seu centro. Você vai despertar o Buda que existe dentro de você. E quando esse Buda for desperto, não existe mais solidão. Porque você estabelece conexões. Você se sente conectado com outras inteligências, com outros seres. Você não sente mais um ego isolado dentro de um corpo. Uma alma enclausurada dentro de um corpo. Por isso que o Buda chama que a iluminação, esse estado mais superior, é a verdadeira salvação. É a verdadeira libertação das trevas e da solidão do mundo kármico da matéria. Então, não existe paliativos, não existe outra saída. Não adianta você mergulhar no trabalho, mergulhar no emprego, querer fazer sucesso, buscar o poder, buscar fama. A sociedade inteira, durante toda a sua existência, ficou buscando isso. E nós sabemos que nada disso resolveu a questão humana até hoje. Só mesmo os ensinamentos dos grandes mestres têm a verdadeira solução para esse problema intrínseco
da natureza humana e do ser humano, né? Mas você precisa compreender e aceitar isso. Porque quando você compreende e aceita isso, você vai atacar o problema corretamente. Certo? Porque a maioria das pessoas, elas não sabem que o problema é esse, que o seu problema é espiritual, e vai buscar a resposta no mundo material, no mundo que está lá fora, né? Vai buscar no emprego, na fama, no sucesso, no poder, achando que está servindo a humanidade. Outra, vai buscar a alma gêmea. Vai buscar uma paixão, vive louca e funciona. O jovem, cara, ele é muito louco movido pela essa energia da paixão, do sexo. As paixões são desenfreadas. E quando ele não resolve, ele vai com 30, 40, 50, 60, 70 anos morrendo de paixão e ainda se lascando e buscando ser feliz por esse processo. E a gente sabe que isso não é verdade. Certo? As pessoas, elas podem encontrar um parceiro legal, viver com esse parceiro, mas ainda vão continuar profundamente solitários, profundamente frustrados. A história do Buda, né? O Buda tinha um reino, tinha uma esposa maravilhosa, teve seu filho, uma família intrínseca, mas isso não preenchia. A hora que ele percebeu que ele precisava buscar respostas, que nada disso preenchia o grande vazio que ele sentia dentro dele, então ele parte em busca de uma resposta. E aonde está essa resposta? Onde está a solução a não ser fazer de você mesmo o seu centro? E esse aqui é a base fundamental de todo o pensamento budista, todo o pensamento taoísta, todo o pensamento zen. Por isso que os grandes treinamentos budistas levam você intrinsecamente, existe um dos maiores treinamentos budistas, zen, orientais, para enfrentar o problema que é o quê? A meditação. O que você faz na meditação? Na meditação você fica em silêncio com você mesmo. Olha só que interessante. Eu tenho um mestre espiritual que me acompanha há muitos anos na minha vida, um mestre oriental. E esse mestre oriental, ele viveu no mosteiro, né, de Shaolin da antiga China. E quando eu era mais jovem, eu estava nos primeiros contatos com esse mestre, eu era um jovem assim fascinado pelas artes marciais, pelo Kung Fu, pelo Tai Chi, né? Eu treinava com muita intensidade tudo isso, era o meu caminho de vida. E quando, através da minha mediunidade, eu podia contatar com esses espíritos orientais, eu fiz uma pergunta uma vez para ele. Eu fiz a seguinte pergunta, presta atenção. Eu cheguei a ele e disse, mestre, quem que foi, né, o maior de todos os mestres, né, de Kung Fu da velha China? Eu esperando que ele fosse me dar um nome, né? Foi mestre Zhuang Lung Fung, né, criador essas coisas que a gente cria na nossa cabeça. Mas como, na verdade, o mestre era e é um grande mestre, só podia dar a resposta de um grande mestre. E a resposta que eu jamais podia esperar na minha vida naquela época de jovem. Hoje não, hoje eu estou maduro, né? A gente está até escolado no negócio, né? Para conversar com esses mestres e entender a filosofia e o princípio de vida deles. Então ele falou assim, olha meu filho, o maior de todos os mestres da história foi e ainda continua sendo o silêncio. Gente, vocês não têm noção, eu não tinha onde enfiar a cara. Né? Eu não tinha onde enfiar a cara. Então prestem atenção nisso que eu vou escrever aqui. O maior de todos os mestres foi e ainda é o silêncio.
Na nossa sociedade, quem é que tem coragem de ficar quieto em silêncio, olhando para si mesmo? Eu não falei para vocês que a nossa sociedade é uma sociedade que vive no mundo externo, as pessoas precisam se distrair, viver o mundo lá fora e jamais viver o mundo aqui dentro. Elas foram treinadas para viver o mundo lá fora, ouvir música, televisão, rádio, tal, tudo para distrair. Elas chegam no final de semana, se chover, não puder sair de casa, parar a força então. Se parar a força na sociedade moderna, cara, é o caos. Porque as pessoas ficam tão vazias, mas ficam tão vazias, porque não tem televisão, não tem luz, não tem... Elas não sabem o que fazer, elas morrem de tédio. Porque, na verdade, elas precisam voltar para elas mesmas, elas não podem mais sair para o exterior. Aí vem a depressão, vem uma angústia, vem uma sensação terrível que ela precisa sair correndo, fazer alguma coisa, procurar alguém, e, sabe? Porque ela precisa se distrair. E, na verdade, o nosso mestre dizia que não. Os verdadeiros monges, os verdadeiros mestres, procuram o silêncio para vencer esse grande obstáculo da solidão. E a meditação é a ferramenta junto com e o silêncio é o mestre. Olha só. A meditação é o princípio e o silêncio é o verdadeiro mestre. Porque no silêncio da meditação nós vamos encontrar a raiz de nós mesmos. Nós vamos ter um contato maior com a nossa própria personalidade, com o nosso próprio ser, com a nossa própria alma verdadeira e real, que aos poucos vem manifestando-se. Tudo é um processo, tudo é um trabalho. Mas você precisa acreditar que é a única solução. A história tem mostrado ao longo dos milênios que nada que o homem criou ou fez resolveu essa questão. Mas aquilo que os grandes mestres sempre mostraram, que você tem que voltar para si, você tem que buscar a sua alma interior e o seu processo e despertar o teu espírito interior. É a única forma de sair desse ciclo kármico e dessa condição de trevas e desse estado de angústia e solidão de almas enclausuradas dentro de corpos. Por isso, às vezes, a morte pode ser considerada em muitos casos uma libertação para muita gente. Libertação dessa carne, né, dessa prisão kármica, dessa prisão corporal. Então, nós devemos compreender que nós devemos aceitar a solidão e o silêncio como uma das grandes ferramentas e o grande mestre para nós compreendermos e aceitarmos e encontrar o nosso centro em nós mesmos. E não procurar nada fora da gente. Por isso os mestres tinham um treinamento. Primeiro treinamento. Eu vou mostrar para vocês como é que eles faziam para vencer essa barreira. Né? E vocês vão achar interessante. Por isso que nós queremos fazer uma escola verdadeira agora. Nós queremos atacar o problema real de frente. Não adianta criar subterfúgios. Nós temos que criar o terceiro milênio, a grande revolução do terceiro milênio, a revolução do espírito. Mas nós só podemos fazer uma revolução do espírito se a gente achar o caminho para encontrar o espírito. E trabalhar em cima dele. Né? Não adianta fazer devaneios. Então os mestres no passado faziam o seguinte, vamos supor, eu sei que o problema é esse. Já detectei. Como eu vou resolvê-lo? Já é um grande passo, porque tem gente que está vivendo a vida e não sabe que esse é o problema, né? Vive na sociedade, vive angustiado, depressivo, vai sempre procurar a solução no outro, vai sempre procurar a solução no dinheiro, acho que o dinheiro vai preencher. Quando ele tiver muito dinheiro, vai resolver todos os problemas para ele. Então ele trabalha que nem um louco, monta uma empresa, faz de tudo para ganhar dinheiro. E quando ganha, continua do mesmo jeito, depressivo, angustiado e vazio. Então os mestres faziam o seguinte, primeiro, ele sabia qual era o problema. Qual é o problema? Já é um grande passo, certo? Eu sei qual é o problema. É a solidão. E sei que tem que voltar para dentro. Então, segundo, eles isolavam-se em templos. Templos ou mosteiros. Eles saíam da cidade, saíam da sociedade. Por quê? Por que eles saíam da cidade, da sociedade? Era uma opção. Porque eles sabiam que tudo que tinha numa sociedade, até então,
toda a forma de vida que a sociedade construía era uma forma de vida para viver o externo. Numa sociedade como a nossa, não existe tempo para as pessoas fazerem uma jornada interna. Não tem tempo. A sociedade não foi produzida para isso. As pessoas são produzidas em faculdades para fazer uma viagem externa. E elas se formam e vão fazer essa viagem externa. Elas não vão ter tempo nem condições de fazer uma jornada interna. Ok? Não tem. Então, o monge faz uma opção radical. Ele larga de vez esse lado e parte para outro. Esse é o chamado caminho espiritual mais profundo. Então, isolavam-se em templos ou em comunidades onde o indivíduo ia agora viver uma nova sociedade. Então, criava-se uma nova sociedade, né? Baseada na busca. Essa sociedade vai ter um único objetivo: buscar, né, a luz, ou a iluminação, ou a nossa própria alma, ou a solução do problema. Nós vamos atacar esse problema diretamente. Então, uma das condições impostas em muitos mosteiros antigos era enfrentar a solidão como? Através da própria solidão. Olha que louco, através da própria solidão. Eu não vou usar nada externo para preencher essa minha solidão. Eu vou enfrentar a solidão direto. Vou trabalhar ela, vou entender ela, vou pesquisar ela, vou viver ela intensamente. Então, o próprio isolamento do indivíduo, não querer ter mulher, não querer ter sexo, não querer ter um relacionamento afetivo, é exatamente para não substituir o problema novamente. Ele não quer preencher o vazio dele, a solidão dele, com uma coisa que ele acha que nunca vai resolver. Então, ele desfoca isso aí. Ok? Isso é uma visão antiga. Nós temos uma proposta nova, diferente disso. O objetivo é o mesmo, buscar a mesma coisa, mas de uma forma mais amena, de uma forma mais moderna, mais terceiro milênio, mais zen, mais tupiniquim, com samba, carnaval e, e outras cositas mais. Mas era assim que eles atacavam o problema radicalmente, tá? Certo? E, às vezes eles eram tão radicais nessa busca, nesse enfrentamento, que eu falei para vocês, eu fiz uma palestra aqui já, e vocês podem obter aí em DVD, né, que chama Os Eremitas Tibetanos. Né? Os eremitas tibetanos que se isolavam nas cavernas, eles se isolavam solitários nas cavernas, para viver intensamente um contato consigo mesmo, com a sua solidão. Enfrentá-la direto, sem rodeios. Eremitas que ficavam isolados em cavernas escuras por 3 anos, 3 meses, 3 semanas e 3 dias. É radical ou não é? Muito, muito. Assistam minhas palestras sobre o eremita, que eu coloquei um trecho de um filme lá, exatamente tirando um eremita dessa caverna, depois de 3 anos. Como que ele estava? Ele estava com a unha desse tamanho, com a barba e cabelo desse tamanho. É um barato. Okay? E trazê-lo para o mundo de fora, depois de passar tanto tempo, longo tempo, voltando-se para si. Tinha os eremitas que iam para as montanhas, sem entrar em caverna. Eles preferiam morar sozinho, em cabanas. Já não era tão radical de ficar no escuro, trancado no quartinho. Não, ele simplesmente vai morar sozinho nas montanhas, faz o que tem que fazer, vive uma vida, tal, medita, tal, mas sempre sozinho, sem ninguém para conversar. Fisicamente. Tinha outros que se isolavam nas florestas. Né? Depende da região do planeta que esses indivíduos estavam. Tinha montanhas ou florestas. Né? Se isolavam nas florestas, viviam sua cabana com contato com a natureza, mas totalmente sozinhos, solitários. Para esse encontro maior consigo mesmo. Ou seja, para usar esse mestre aqui, ó, para deixar que esse mestre se manifeste. Ok? Então, numa sociedade como a nossa, onde o remédio que mais vende na farmácia, pode fazer uma pesquisa.
O Brasil é o país que mais consome antidepressivo. Mais que os Estados Unidos, você acredita? Porque as pessoas estão realmente ansiosas, deprimidas, angustiadas, não conseguem dormir à noite. Porque quando chega a noite, elas têm que ir para o quarto dela, trancar e ficar sozinha. E aí vem aquele vazio, aí que vem aquela angústia, vem aquela necessidade, vem o amor que ela não teve, vem a paixão que ela não resolveu. Ela convive mentalmente com aquela energia girando, ela não tem paz. É muito interessante, tem um filme chamado O Fio da Navalha. O Fio da Navalha é um filme interessante, que vai mostrar a vida de um cara que mora na Inglaterra. Ele está com 35 anos de idade, de alta sociedade, pronto para se casar com uma moça muito bonita. Com a carreira, o emprego na firma do sogro, certo? Aquele emprego garantido, aquela vida toda certinha, quadrada, projetada, como é a vida de todo indivíduo androide da sociedade. Mas esse indivíduo, ele tinha uma profunda angústia e infelicidade dentro dele, que ele não entendia por quê. Presta bem atenção, ele não entendia por quê e ele não sabia como resolver aquilo. Na véspera do casamento dele, com aquela puta festa organizada, tudo pronto para ele casar com a mulher, ele simplesmente chega para a noiva e dá tchau e desaparece. Ele some, deixando todo mundo completamente. Ele some e vai buscar o sentido da vida, da existência dele. Ele entra nessa paranoia de não saber o que ele quer da vida, o que ele é a existência, o que é a felicidade, se o casamento é aquela vida. Ele não queria aquela vida para ele e tal. Ele começa a questionar tudo. Mas ele começa a questionar sem nenhuma base espiritual, sem nenhum mestre, sem ler nada. Era apenas aquela coisa da vida dele que deixou ele revoltado com tudo. Então sabe o que ele faz? Ele sai e vai embora. E não quer um tostão do pai, da família, nem de ninguém. Ele some, porque ele é de uma família rica também, com posses. Mas ele some, ele abandona tudo, não quer dinheiro do pai, não quer nada e some para o mundo. Aí ele vai num paizinho pobre, ele sem nada, sem grana nenhuma, ele vai procurar um emprego numa mina de carvão, cara. É o único serviço que tinha, ele estava morrendo de fome, então ele vai trabalhar naquelas minas, aquele puta trabalho braçal duro, tal, cansado pra caramba, né? Sem saber para onde vai na vida, o que fazer, o que ele queria realmente da existência dele, da vida. Aí no alojamento, dormindo assim, um monte de homem junto, né? Tudo dormindo. Ele está na parte de cima do beliche e um cara na parte de baixo, ele está lá assim. E o cara da parte de baixo lendo um livro. E aí ele começa lá de cima a reclamar da vida. Ah, porque assim, papapá. Ele faz amizade com esse cara e fala assim, olha, eu acho que você precisa conhecer esse livro, viu? Esse livro pode ajudar muito. E o livro que ele deu para o cara é o Bhagavad Gita. É o Bhagavad Gita. E ele começou a passar as noites, ler. Começou a ficar encantado, ter muitas respostas. Ele falou, escuta aqui, mas meu Deus, mas aonde que tem gente que ensina essas coisas? De onde vem isso aqui? Aí ele fala, isso aqui é lá no Tibete. Lá na Índia que você vai encontrar isso. Nas montanhas do Tibete da Índia. Lá que estão os mestres que ensinam essas coisas. Você tem certeza disso? E o cara era um indiano, sabe? Ele era um indiano que estava peregrinando, que veio trabalhar ali também, aquelas coisas de, né? Ele falou, não dá outra. No dia seguinte, ele largou do emprego e partiu para a Índia, partiu para o norte do Tibete e foi. Com o livrinho debaixo do braço, lendo, tentando achar onde que tinha templo, monge que ensinava aquelas coisas, e foi indo. Aí ele foi para o Tibete. Presta atenção no que vai acontecer. Ele foi para o Tibete. Tá? Aí ele pega uma caravana, porque ele pergunta na cidade, aonde que fica o templo tal, um lugar assim que eu queria aprender. O cara fala, o negócio é o seguinte, amanhã vai sair uma caravana daqui que vai para as montanhas, que vai passar que vai no templo, levar mantimento. Você pode ir com eles. Ah, tá bom. Cara, o nego pega aqueles burrinhos, aquela caravana, e fica uma semana viajando nas trilhas. E o nego anda no fim do mundo, cara. Sabe aquele lugar que não tem nada? O cara vai.
vai, e passa a noite, frio, que começa a subir as montanhas, começa a esfriar, e neve, e pai, e os caras que estão acostumados, né? Nem aí, né? Aqueles tibetanos já tranquilos, e ele morrendo de frio, não aguentando. Mas olha, semana para chegar, ele avista um mosteiro distante, assim, aquela coisa linda no mundo das montanhas, cara. Presta atenção. Quando ele chega, ele bate na porta, abre a porta, um monge. E o monge fala assim, você que é o senhor tal, chama ele pelo nome. Pode entrar que nós estamos esperando você. Nós já sabíamos que você vinha. E aí leva ele até o mestre, né? Ele se senta na frente do mestre, o mestre fala, nós já estávamos esperando você, faz tempo que nós estamos esperando a sua chegada aqui. E ele não entendeu nada. Tudo bem. Ele fica um tempo ali, uma semana, 15 dias, tal, com o mestre relatando. Aí o mestre fala assim, agora eu vou dar um treinamento para você, tá? É. Pega ele, leva ele numa cabana, no alto de uma montanha. Cara, é uma cena tão linda, porque a cabana não tem nada. É uma cabaninha no bico. O cara sai da porta da cabana dele, tem um abismo assim embaixo dele, de quilômetros de profundidade, lá aquela montanha. Não tem nada para ele fazer, nem onde ele ir. Então o mestre fala assim, você fica aí, você só sai a hora que eu vier te buscar. Então qual foi o primeiro treinamento importante dado a ele? Qual foi? Ficar sozinho. Enfrentar essa solidão com profundidade. Descobrir que a única solução é enfrentar o problema de frente. E é isso que os tibetanos, que os mestres sempre fazem. E o filme é muito interessante, que vai passando os dias, né? Passa o dia, a barba dele vai crescendo. Aí tem uma cena que ele está assim na porta da caverna dele, da cabaninha dele, assim, com puta coisa de frio, assim, mas neve até na barba dele, tudo assim. Ele tem ele lá assim, olhando pro vale lá embaixo. E o mestre não vem buscar ele. Larga ele lá. Passa-se um tempo enorme. Aí a caravaninha vai lá, sobe a montanha de novo, tira ele de lá, certo? Leva ele embora. Aí ele passa mais um tempo no mosteiro, conversando, o mestre dando conselho e tal. Aí chega um dia o mestre fala, agora está na hora de você voltar. Aí você vai ver a hora que ele volta para a sociedade, para a casa do pai dele, para a noiva dele, como é que ele olha tudo aquilo. Gente, ele chega, é como se ele chegasse da luz, e olhasse aquele mundo de trevas. Todo mundo vivendo na mais profunda trevas, na mais profunda superficialidade, vivendo o ego, vivendo aqueles valores externos, usando máscaras para parecer importante na sociedade, para ser aquilo, usando seus rótulos. Aquela sociedade inglesa, sabe, tradicional, cheia de história, pomposidade. Porque o filme se passa mais ou menos no século 1930, sabe? 1920 e pouco, uma época assim mais antiga, não agora, atual. Entendeu? Antes do Tibete ser invadido pelos chineses, ainda tinha Tibete, sabe? Por isso o filme teve que ser feito naquela época, agora não tem mais Tibete, né? Mas a situação importante é que se você for agora procurar um mestre na Índia ou no Tibete, num mosteiro, se você fosse, e se você vier também no meu ashram, que nós estamos lá nas montanhas do sul de Minas, procurando a solução, nós vamos botar você ficar sozinho no canto lá também. Falar, você vai ficar aqui meditando vários dias, olhando para o horizonte, no alto da montanha, você vai aprender a enfrentar a solidão e aprender a usar o silêncio como verdadeiro mestre. Porque nós estamos lá para orientar você. Nós não somos o seu mestre. O nosso papel e o meu papel, como aqui nessa palestra, não é ensinar ninguém. O nosso papel é dar toques e direções. Você vai ter que fazer a coisa. Não tem nenhum mestre na face da terra que só de você ficar perto dele você já se ilumina. Sabe, ele tem a resposta, a receita para você, a resposta para você que vai te iluminar. Não existe isso. Não adianta você procurar isso, que é bobagem. Você vai ter que mais cedo ou mais tarde, a qualquer momento da sua vida, enfrentar essa solidão, enfrentar os seus fantasmas, enfrentar os seus demônios internos, enfrentar todos os seus medos,
e resolver encontrar a sua alma lá dentro esquecida. Então, se você buscar, o interessante é que se você entrar num caminho errado, vai para uma igreja não sei do que aqui, vai para uma igreja do crente ali, o cara fala, não, Deus vai te salvar, nós vamos fazer uma oração aqui que vai resolver o teu problema. Certo? Vai ter uma sessão de descarrego aqui, que a hora que nós fizer, toda a sua felicidade, sua vida vai melhorar, 1000%, você vai ficar feliz. Né? E a gente sabe que não vai, que é uma mentira. Não. Enquanto ele não resolver a questão, não existe nenhuma força superior que o faça. Porque se fosse assim, essa força superior já teria resolvido o problema da humanidade inteira. Por que não faz? Por que essas forças superiores, Jesus, os Budas, os grandes seres da humanidade, não vêm e resolve esse problema, tira as pessoas da solidão, despertam a alma e o espírito delas e deixam elas? Por que isso não é feito? Por que nós próprios é que temos que fazer, que temos que resolver o problema? E não adianta, você procura um mestre na Índia, você tem que fazer, ele só vai colocar você em contato mais profundo com o silêncio ainda, que você sente uma certa segurança de fazer, você sabe que o problema é esse e você tem que enfrentá-lo. Porque quando você não sabe que o problema é esse, você evita de enfrentá-los, concorda comigo? Numa sociedade como essa, as pessoas não querem ficar sozinhas, não querem ficar solitárias, querem ir para festa, querem ir para aniversário, querem ir para o baile, querem ir para o bar, para o boteco. Elas não querem sentar solitárias em suas casas e meditar. Vem um desespero, elas não estão preparadas. Por isso que a maioria dos meus alunos falam para mim, Laércio, eu não consigo meditar. Eu sento, minha cabeça vai ficar meio para hora, eu quero sair logo correndo, não consigo meditar, me dá um desespero. Olha o que acontece, as pessoas falam, me dá um desespero. Mas não tem outro jeito. Por isso que o mestre fala, ataca você sozinho na montanha, na primeira semana você pode dar desespero. Depois de um mês não dá mais. Sabe? Porque você sabe que não tem para onde sair. Você não sabe porque você não tem para onde fugir. Ou você enfrenta, ou você acostuma a ficar com você mesmo e vencer essas barreiras. Porque a coisa está aqui, em você. O paraíso se encontra dentro de você. O céu se encontra dentro de você. E o inferno também. Depende daquilo que você traz à tona. Depende daquilo que você traz à tona. Se você trazer o inferno acontece na sua vida. Se você trazer o paraíso à tona, a sua vida vai ser 1000 maravilhas. É isso que nossos mestres dizem. Quais são os valores que você realmente busca em suas vidas? Então, gente, não adianta. Se você se sente assim, angustiado, depressivo, triste, não encontra respostas, nada que você faça o satisfaz. Você vai em centro espírita, toma passe, melhora um pouquinho, mas depois piora de novo. Você fica naquele ioiô, chamado ioiô, né? Ora bom, ora ruim, ora bom, ora ruim. Bom, tem gente, o meu irmão trabalha no centro espírita aqui. A mesma pessoa, toda semana fica enchendo um saco. Ai, dá um passe em mim, tô mal hoje. Vai, dá um passe. Aí semana que vem, ai, tô mal de novo. Ai, e chorando, e chora. Ou seja, por que ela não resolve o problema dela? Não adianta ficar dando passe, dando passe, dando passe. A gente pode até dar, a gente tem carinho, tem amor, a gente vai, ajuda as pessoas, a gente faz isso. Mas isso não resolve, isso é paliativo. A pessoa tem que enfrentar o problema, ela tem que buscar um treinamento interior sério, real. Ela tem que usar a força, a coragem, vida, vai pra vida, luta. Por isso que o Kung Fu é importante. Porque o cara tem que lutar, cara. O cara para de se mentir, para ficar chorando nos cantos. Vai, luta, vamos resolver o problema. O problema é esse, vamos enfrentar ele. Isso que é um guerreiro. O guerreiro é o que não tem medo não de solidão. Ah, tem que ficar só, vamos embora, vamos ficar só, vamos embora. Certo? É? Uma vez eu fiz eu tinha um grupo espiritual, gostava de ufologia. O povo tudo dizia que era macho, porque gostava de ufologia, queria pesquisar ET, e disco voador. Eu falei, tá bom, vocês estão afim mesmo? Vocês querem? Vocês estão preparados para... Não, cara, nem estão preparados. Vocês acham que nem estão preparados? Olha eu aqui. Eu falei, tá bom, então vocês vão comigo. Vou levar vocês. Levei esse grupo à noite para o mato. Só que chegou a noite no mato, eu falei o seguinte, negócio é o seguinte, cada um vai ficar sozinho num canto, eu não quero ninguém um com o outro aqui, não vai ter grupo aqui. Mas como? Eu ficar sozinho? Tô louco, você tá louco que eu vou ficar sozinho no mato? Porra, mas se o ET aparecer? Eu falei, se o ET aparecer.
Porque você acha que ele vai abduzir todo mundo? E se ele abduzir só você? Você vai sozinho enfrentar o negócio lá. Ai, mas aí eu não vou então. Ah, é? Quer dizer que sozinho você não vai? Não, sozinho eu não vou. Só vou se você for. É. Você está vendo como o nego é macho? Porque você está pensando que o ET pode chegar assim, eu quero só você. Vem. Você fala, eu não vou não, tá louco. Pronto, acabou, mexeu a sua experiência. As pessoas têm que aprender a ser guerreiras no caminho espiritual. Guerreiras no caminho espiritual, entendeu? Ter muita coragem para enfrentar os seus próprios medos, sua própria solidão. Você está entendendo? Senta, cruza as pernas e fica lá. Por isso que um mestre zen, um indivíduo que está acostumado com isso, para ele não... Né? Tem aquele seriado do Kung Fu na televisão, né? Que era muito interessante, que quando o cara prendia ele, tacava ele numa cadeia, nem aí, cruzava as pernas, sentava lá. Ele estava acostumado. Não tem prisão para ele, né? Você acha que 4 paredes de prisão para a alma dele? Cara que ficou 3 anos no monastério, cara que ficou acostumado a ficar sozinho, solitário. Ele não se sente oprimido quando alguém prende e ele fecha uma porta. Entendeu? O espírito dele sai do corpo a hora que quer, vai embora, né? Quem é que pode prender um ser? Por isso que tem a velha frase, ninguém pode prender um monge Shaolin. Quem é que pode prender um iluminado? Mas o indivíduo que está comum na sociedade, que já está enclausurado e se sente assim dentro de um corpo, preso, se você prender o corpo dele então, né? É a dupla prisão. É a dupla prisão. Aí o indivíduo fica louco. Aí o indivíduo vai, né? Porque é exatamente a dupla prisão. E não tem outra solução, pessoal. Não existe outra solução. Não adianta. Não adianta você achar que tem outra solução. Não tem. Se tivesse, os mestres já tinham dito. Já tinham ensinado. Ah, faz isso aqui que resolve. Não. Arruma uma mulher que resolve. Né? Se fosse assim, todos os grandes mosteiros só tinha mulher, né? E não tem. Porque mulher não resolve o problema. E as mulheres também têm o mosteiro das mulheres onde elas iam viver a sua experiência. Ah, mas você quer que a gente... Não, a minha proposta não é essa. Hoje, nós temos que fazer um treinamento diferente. Nós podemos aprender a conviver com alguém, ter uma parceira, um parceiro no caminho espiritual, mas uma parceira que não enche o saco no caminho espiritual, que não atrapalhe o seu caminho espiritual, que caminhe junto com você. Aí sim, é uma boa parceira espiritual. Mas todos têm que ter a consciência divina de que o outro é um parceiro, não é a solução do seu problema. Ele não é a solução do teu problema. Ele ou ela não é a minha felicidade. Ele ou ela é um companheiro de jornada. Que pode ambos um ajudar o outro nessa jornada. Mas tem que estar consciente disso. Você tem que estar consciente de que não é ela que vai te preencher, nem eu vou preencher a vida dela. Você está me entendendo? É exatamente o que acontece no final do filme Sansara. Quem assistiu o filme do Sansara? Porque ele foi, né? Ele foi viver, um monge que saiu do mosteiro para viver com uma mulher, viver uma vida no mundo. E no final a mulher fica cobrando dele. Mas você vai me largar, você vai, mas peraí. Desde quando eu realmente fui sua? Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Na verdade, nem eu sei de quem eu sou. Eu preciso encontrar a mim mesmo. Por isso que ele volta para o mosteiro. Porque chega um momento na vida dele que ele percebe que a vida aqui no mundo não resolve o problema. E que ele tem que buscar a solução. E não tem outra solução a não ser voltar no mosteiro, que é o único lugar que ele acha que tem a solução. Aí ele larga a vida toda da mundana e volta para o mosteiro. É muito interessante esse filme, por isso que ele chama Sansara o filme. Ele é um monge que vive no mosteiro e nunca viveu, desde criança, ele nunca viveu o mundo lá de fora. Ele nunca viveu sexo, nunca viveu... Então o que ele faz? Ele sai do mosteiro uma época e vai, encontra uma mulher, vive com ela, tem sexo com ela, cria uma família, tem filhos, trabalha como uma pessoa comum, plantando a terra, mas profundamente angustiado de novo. Depois que ele viveu isso, ele começa a perceber que não tem nada ali. Que a vida é vazia. A vida de todo camponês ali é vazia. E é interessante, o dia que ele percebe isso, sabe quando é? Que a plantação dele se queima, pega fogo. Tudo que ele tem é destruído.
E não só dele, né, mas da comunidade que está ali, que plantavam junto. Aí ele fala, puta merda, nossa vida está apoiada o quê? Em nada, que o fogo vem e queima e destrói tudo. Ele começa a se tocar, ele começa já. Então o que ele faz? Ele percebe que não tem outra saída. Vivi tudo isso, vi que não tem nada, vi que isso aqui é vazio, vou voltar de novo ao único caminho que eu acho que vai levar a alguma coisa, a uma grande descoberta, a um grande contato com o meu Buda interior e ao despertar da minha verdadeira alma. Ele volta para o mosteiro. Final, ele volta para o mosteiro. E com o apelo da mulher enchendo o saco no pé dele para ele não ir. Mas o interessante é que ele vai, mesmo a mulher pegando no pé, fazendo aquele puta discurso emotivo, né, emocional. Porque a verdadeira mulher não devia encher o saco. A verdadeira mulher devia fazer o quê? Vamos junto para o mosteiro. Vamos buscar essa coisa junto. Aí que deveria ser um negócio legal. Né? Então, é o processo. Então, gente, resumindo para vocês hoje, né? A nossa palestra de hoje é o verdadeiro sentimento de tristeza, o verdadeiro sentimento de solidão, só acontece quando nós não perdemos o contato com nossa alma cósmica. Né? Lao Tzu tem um poema no seu Tao Te Ching que diz: quando o homem deixou de viver pela sua verdadeira alma, foi decretada a autoridade paterna e a obediência dos filhos. E quando toda uma sociedade perdeu a sua própria alma, a noção de sua alma, foi decretada a autoridade de governo e lealdade dos cidadãos. Ou seja, as regras são criadas nas trevas, né? Porque quando o indivíduo volta novamente a viver por sua alma cósmica, desperta a sua alma, percebe que não é um ser mais isolado e aprisionado dentro de um corpo, e esse espírito pode se tornar liberto, pode realmente se libertar, ver o invisível, sair fora desse corpo, não estar mais prisioneiro do corpo na projeção astral. Porque o indivíduo, quando ele desperta esse potencial espiritual, ele não é mais prisioneiro do corpo. Ele não vai se sentir mais aprisionado na carne. Ele percebe que ele pode abandonar esse corpo, ir viajar para onde ele quer. E a expansão da consciência faz com que ele sinta a conexão que ele tem com as coisas. E quando essa conexão acontece, a sensação de solidão desaparece. Então é importante entender que ir em busca do Espírito significa a verdadeira libertação. Essa é a verdadeira salvação que Jesus Cristo sempre dizia. Salvação no sentido do despertar, de sair da condenação das trevas, de viver esse mundo de trevas, de tremenda solidão e profunda angústia e tristeza. Porque o Buda dizia, enquanto você estiver neste mundo sob essa condição, o sofrimento existe. Você vai viver esse sofrimento intensamente, sempre, 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 sempre. Sempre você vai estar em xeque-mate, sua consciência vai estar perdida, você vai estar confuso, você não sabe o que fazer da sua própria vida, da sua própria existência. Ok? Por isso, não existe outro caminho para resolver esse problema, a não ser a jornada interior, a não ser a verdadeira busca do Espírito. Eu vou dar 2 conselhos para finalizar essa aula, 2 toques aí, que eu aprendi com esses grandes mestres em minha vida. E eu vou escrever aqui. Faça de você mesmo o seu centro. Nunca coloque o seu centro fora de você, no outro, ou em alguém, ou em alguma coisa. E deixe o silêncio ser o seu verdadeiro mestre. Ok? Não tema ele. Tá? Então, é esse o nosso toque de hoje para vocês. Ok? Eu desejo a todos muita paz. Namastê. E que a jornada do Espírito seja cada vez mais forte e profunda na sua vida. Tá? Que você acorde e perceba que esse é o único caminho que pode levar à verdadeira realização do homem, da humanidade e de toda a civilização.
E que nós vamos fazer uma jornada espiritual harmônica, equilibrada com o mundo material, com o mundo espiritual. Nós não vamos ser radical no espírito, não. Vamos criar um equilíbrio profundo, mas constantemente estamos na jornada espiritual. Namastê, muita paz a todos e até um próximo encontro.